E aí pessoal, estamos de volta com mais um super duper podcast. Eu sou o Edu. E eu sou o Caio. Caio, o expert, especialista no tema deste podcast. Mais ou menos, né? Aquelas coisas que digam minha nossa, mas toma aí. É bem mais especialista do que eu, cara. Vamos lá então. Você quer apresentar ou eu posso falar? Manda brasa, você que é especialista. Então vamos lá, o tema hoje aqui são personagens tatuados nos games. Personagens tatuados e você é especialista por quê? Porque eu sou dono de um estúdio de tatuagem aqui em São Paulo, na região do Ipiranga. Sou tatuador já há quase 3 anos aqui. Consegui abrir o meu estúdio e vivo disso, basicamente. Lugar certo se você quiser fazer tatuagens copiando personagens de videogame. Opa, também, cara. Vamos dar alguns exemplos então. Você que está ouvindo aí, no futuro provavelmente, né? Se quiser uma tatuagem copiada de um personagem de videogame, preste atenção, nós vamos dar alguns exemplos. É isso aí. E vamos lá. Você quer começar? Como que é? Manda brasa você, de novo, você é o especialista, você que começa. Beleza. Bem, eu não vou citar alguns que são meio óbvios, tipo... Meu nível de capacidade de tatuagem é tipo desenhar um relógio no pulso com caneta. eu já fiz bastante disso. Bem, eu ia citar alguns aqui, mas tipo, ia ser meio que café com leite, tipo, o UFC, todo mundo lá tem tatuagem, mas isso é padrão dos personagens, né? Tipo, fizeram com base nos bonecos, nos lutadores mesmo, né? Vamos estabelecer a regra do que a gente fez para personagens brasileiros. Não vale alguém da vida real. Exatamente. E tipo, Saints Row, GTA, faz parte da temática do jogo e aí tá lá por tá, né? Tipo, então não vou nem citar esses carinhas. Então eu vou começar com o Orochi, do King of Fighters. Porra, que boa ideia, cara. Que ele tem uma Como é que eu passei por King of Fighters? Eu, jogador de jogo de luta, cara. Eu sou viciado em King of Fighters, aquela tatu no peito enorme do cara lá. É muito emblemática pra mim. E representa lá a serpente de 8 cabeças da lenda real, né, de Orochi. Mas o Orochi é o Chris, né? Ele é o Chris. Ele é o Chris, né? O Orochi, ele entrou dentro do corpo do Chris. E ele... e ele se manifesta no 97, né, do King of Fighters 97, dentro do corpo do Chris. Mas assim, a entidade em si, ela tem milhares de anos, né? E, enfim, na lenda original, ela era uma serpente de 8 cabeças. Tanto que aquele sol que ele tem no peito lá, ele tem 8 raios, que significa essas 8 cabeças da serpente da lenda aí do Orochi. Pô, tu entende da parada. Mas é uma tatuagem. É uma tatuagem, é uma marca, né? Tipo, não foi feito nos moldes convencionais de uma tatuagem, né? Eu ia perguntar e vem isso, se você consegue ver o Orochi, o deus fodão, indo fazer a tatuagem ele no seu estúdio. Eu quero isso aqui, ó. Ele entrega o papelzinho impresso, tá ligado? Não, mas é uma marca, né? É uma marca que, enfim, entrou aí no contexto de tatu. Pô, eu não sabia de nada disso, cara. Que eu me lembro, quer dizer, eu não sabia nada. Eu sabia que ele era um deusão tal do King of Fighters, eu esqueci completamente dele. E eu me lembro que ele era roubado pra caralho. Você não encostava nele, você não conseguia fazer nada. Eu só conseguia matar ele com a Athena, que ficava naquela bolinha chata dela lá, eu conseguia. Mas você já jogou? Com certeza tu já jogou com ele, né? Já sim. Cara, isso até parece bobo de falar, porque no King of Fighters todo chefe é roubado. Mas o Orochi, eu acho que foi o primeiro que, assim, o Orochi só perde se ele quiser perder. Pois é. Que bem ou mal, se você for pegar, tipo, o Rugal, esses carinhas assim, eles têm uns pontos fracos, ele tem uma certa... Sei lá, se você jogar com eles 3 ou 4 vezes contra eles, você consegue pegar o vício da máquina. De conseguir pular nos golpes e tal. No Orochi não dá, velho. Ele é imprevisível. Se você pula, quando você tá pensando em pular, ele já dá um golpe que te para no ar, assim. Ele é foda. Esse personagem foi um dos chefes, assim, que eu mais me surpreendi, assim, jogando, e que eu mais xinguei na máquina, assim. Eu lembro que eu batia a mão no fliperama, assim, era foda. No fliperama deve ser triste, né? Tu chega no último chefão. Pois é. Os King of Fighters deve ser jogo do cara chutar a máquina de fliperama. Era, porque eu era molecão, velho. E, era 25 centavos a ficha, era os 25 centavos mais chorados da minha vida, assim, que, tipo, era foda. Muito bem. Bom, eu então
eu vou colocar o que você excluiu. Eu vou colocar Saints Row. E aí você pode pensar em GTA ou qualquer outro jogo desse tipo que você tem o seu personagem padrão e você customiza ele como quiser, tatuagens inclusive. Mas assim, eu acho bacana citar o exemplo do Saints Row, que é o exemplo mais recente meu ali, porque eu tenho uma historinha. Eu tenho uma personagem, eu tenho alguns personagens no Saints Row, vai. Mas assim, a personagem que eu levo no modo história, porque os outros eu pego só pra brincar de vez em quando, mas a que eu levo no modo história, que eu chamei de Laura, ela foi ganhando tatuagens aos poucos. Que por sinal eu vi, ela tá bem bacana, viu, cara? Agora ela tá bem cheia de tatuagem. Ela começou sem nenhuma, e cada tatuagem que eu fui colocando, eu fui pensando assim, essa aqui e tal. E porque eu tinha na minha cabeça que assim, botou a tatuagem, botou. Apesar de que o jogo permite você mudar qualquer coisa, posso mudar até de gênero se eu quiser lá. Mas eu tentando levar como uma coisa meio vida real, assim. Tatuagem até é uma coisa que sai, mas não é assim, né? Não, por mais que eu tenha falado que eu não ia citar Saints Row, tá, etc, assim, eu acho que Saints Row, assim, pelo menos ele merece assim, uma menção legal nesse tema aqui, porque ele te dá a oportunidade de você ir até o estúdio do jogo, tal, escolher o desenho, fazer. Ele não é uma coisa mecânica que nem tipo o GTA, que os bonequinhos já são meio que feitos num template. Ou tipo Soul Calibur, que você tem o modo de criação de personagem, tá ligado? Eu acho que o GTA, já desde o San Andreas, também tinha coisa de você ir no estúdio, fazer a tatuagem. Mas eu acho que é menos real do que no Saints Row. No Saints Row, assim, tipo, por mais que você tenha também esse tipo de coisa, tipo, você consegue meio que viver como se fosse um Second Life, tá ligado? Você consegue levar o seu personagem, escolher o desenho, a temática. Você consegue criar assim, tipo, não, eu vou colocar uma tatuagem nele sempre que eu matar X pessoas, por exemplo. Você consegue inventar uma historinha pro seu boneco, tá ligado? Eu acho acho isso legal. É isso que eu acho bacana, entendeu? Você cria uma relação, assim, com o seu personagem, seu avatar. Uma relação afetiva com ele, né? Tipo, é diferente, por exemplo, quando eu tava falando, de uma criação de personagem tipo Soul Calibur, sei lá, que você vai lá e coloca uma tatuagem de dragão nele e fala, pô, legal, coloquei. Mas colocou por mero design, tipo, não tem um porquê, né? Era o capricho. Exatamente. As minhas foram de tempos em tempos, assim, eu fui jogando e fui colocando. Mas aí tem mais um último capítulo nessa história que é assim, os personagens podem ser exportados pro Saints Row 4, é um jogo que eu ainda não joguei, mas já deu pra criar o personagem lá. Legal. E nem tudo vai pro 4, tem algumas coisas que saem, algumas roupas, algumas coisas assim. E aconteceu que uma das tatuagens da Laura, que é a personagem lá, não foi importada. Ela não está no Saints Row 4. Entendi. Então ela perdeu uma tatuagem no braço. Remoção a laser, né, cara? Hoje em dia tá lá. Não, mas eu pensei diferente. Eu pensei assim, ela não ia tirar uma tatuagem. O que eu fiz foi substituir por uma maior. Porque isso ela poderia fazer na vida real, muito facilmente. Ela fez uma cobertura, né? Exatamente, ela fez uma cobertura na tatuagem, então eu troquei aqui sumiu por uma maior, porque pra mim tava fora de cogitação desaparecer, não seria uma coisa que ela faria. Tá certo, bacana. Então, fica aí Saints Row e qualquer outro jogo onde você monta o seu personagem, escolhe as tatuagens. Legal. Que lembra aquela coisa do GTA, né? Que no GTA você vai no barbeiro com cabeça raspada e sai do barbeiro com cabelo com tá ligado? Black Power. A coisa da tatuagem nesse jogo funciona mais ou menos assim também. A menos que você crie o seu próprio storyline. Então, se você tem assim o capricho, né, de desenvolver esse backstory, fica legal. Eu vou interromper o papo da tatuagem. Eu devia ter feito isso logo no começo. E nós não vamos editar isso no começo, porque nós temos que assumir que nós somos desorganizados. Então vamos deixar aqui mesmo. Mas eu queria, antes da gente começar a conversar, mas agora vai ser no meio da conversa, responder comentários. Eu não sei se você viu todos os nossos podcasts anteriores ali no AC, antes de Caio. Putz, eu vi alguns. Mas não é sempre que a gente recebe comentários, e quando a gente recebe é bacana responder, né? Legal. Então nós temos um comentário do Shinta até, que é um cara aí que fez vários podcasts. E o Shinta deixou um comentário naquele seu podcast de estreia do Dia dos Pais, não sei se você viu lá o comentário dele. Certo. Então, lá no podcast nós falamos do Heavy Rain, da Quantic Dreams. Certo. Eu falei que a Quantic Dreams não fez mais nada, né? E o Shinta nos lembrou que a Quantic Dreams fez Fahrenheit, ou também conhecido como Indigo Prophecy. Pode crer, cara.
eu não sei que jogo é esse. E o pior, ele já me falou isso umas 20 vezes. Cara, eu conheço o jogo, assim, eu conheço o jogo, nunca joguei, mas assim, eu já ouvi muito falar dele, é que eu realmente não sabia que era da empresa. Mas, pô, bom saber, cara, porque, como a gente falou, né, assim, não que tenha sido alguma coisa notável, ou pelo menos alguma coisa que a gente lembre no momento, né, tipo, a gente realmente não passa pela cabeça. Mas, pô, verdade, foi um jogo muito bacana. Assim, eu nunca joguei, mas eu ouvi muita gente falar bem, assim, teve amigos meus que zeraram o jogo e falaram que é muito bom mesmo. Tem gente tatuada nesse jogo? Puta, não sei porque eu nunca vi. Eu só conheço, assim, de brothers que falaram, mas Tá. não faço ideia. Ele também lembrou que o jogo do Sega CD, aquele do carro lá, que você clica os botões que aparecem na tela, se chama Road Avenger. Poxa, bacana. Vergonha, porque eu tinha esse jogo e eu não lembrava do nome. E se eu não me engano, o Shinta é a única outra pessoa no mundo que conhece e acha mais ou menos bacana o jogo. Bacana, bom saber. E ele nos perguntou se o Bowser explora os filhos com o trabalho infantil. Essa é uma pergunta muito filosófica. Eu vou deixar pra quem estiver ouvindo o podcast aí. Boa pergunta, assim, boa reflexão, cara. Vou deixar aí pra vocês refletirem essa pergunta. Boa, depois eu quero E ver. finalmente, Depois eu quero ver nos comentários aí o que a galera vai falar disso daí. finalmente ele contribuiu com alguns pais que nós esquecemos. Octodad, nunca ouvi falar na minha vida. Desconheço. Conheço. Big Boss. Big Boss, lógico. Boss, meio pai contra a vontade, mas pai. Coitado. E Dr. Light. Pô, Dr. Light daí eu já tenho. Eu não sei se o Dr. Light se enquadra, Ele cara. não é um pai, né? Ele é mais assim pra um criador, um engenheiro. Acho que eu não chamaria ele de pai não, cara. Acho que assim, eu acho que o Mega Man poderia chamar. Ah, tá aí. Não, pode ser Dr. Light. Se a gente botar o Dr. Light, a gente não vai botar muita gente, cara. Não, eu acho que o Dr. Light pode entrar assim, porque, sei lá, pelo menos assim, se você for filosofar em cima do game, o Mega Man ele é tipo uma versão evoluída do Pinóquio, né? Uma versão mais high-tech, sei lá. O Mega Man é o Pinóquio high-tech? Bom. É tipo isso, sei lá. Pelo menos pra quem acompanhou os desenhos animados, pelo menos na época do SBT. Mas vamos lá. Vamos lá, próximo. Voltamos ao assunto. Próximo personagem. Vou lançar outro do Tekken. Bem, eu já falei no outro podcast lá do Dia dos Pais. Tekken também foi uma coisa que fez parte da minha infância. E o Jin Kazama, ele tem uma tatuagem animal no braço esquerdo. Que é aquela marquinha que ele tem do Ogre, né? Do True Ogre, lá que brota no Tekken 3 no braço dele. Inclusive na CG mostra a tatu meio que aparecendo lá no braço do personagem e tal. E essa... Pode falar. Essa aí, cara, tu nunca fez uma dessa, porque eu imagino que é uma coisa que muita gente deve fazer, né? Porque é um desenho, assim, teoricamente simples. Acho que se você pegar aí na maioria das coleções de tatuagem que você baixa da internet, sei lá, tipo coleção de tribal, sei lá, com certeza vai vir esse desenho. Porque na realidade, assim, pouca gente sabe, mas aquele desenho que ele tem no braço, que parece dois S's, né, grudados, na verdade é uma cabeça de dragão estilizada. É uma cabeça de dragão? É uma cabeça de dragão que simboliza que assim, eles colocam na história como o demônio interior do Jin Kazama, mas na verdade depois ele é revelado como sendo o Ogre. Mas ele é uma cabeça de dragão estilizada, se você for notar bem, ele lembra um pouco aquele dragão de olhos azuis do Yu-Gi-Oh!, saca? Sendo bem bizarro falando. Mas é um olhinho com umas escamas, ele tem umas paradinhas engraçadas. É que tá completamente estilizado, né? Pra virar um tribal, tá? Pra ser feito como um tribal. Mas o próprio... Mas, na verdade é um dragão de olho azul do Yu-Gi-Oh! Na verdade, no meu ponto de vista, não, mas assim, de acordo com os próprios criadores do Tekken mesmo, eles falaram que aquilo é uma cabeça de dragão estilizada, em formato de tribal, né? Pra simbolizar esse demônio interior, que é assim... É meio que da história do personagem, né? Ele meio que luta contra o mal interior dele, que é essa maldição aí do True Ogre lá, que ele vira lá, se ele se transforma, sei lá, no final do... ele é o Devil, ele não é o Ogre, ele é o Devil. É que na verdade, então, é que aí vai rolar um pouquinho de spoiler, mas assim, ele e o True Ogre, eles têm uma relação bem íntima lá no game, lá, que não aparece no Tekken 3, mas tá lá embutido lá. É que depois ele meio que ele doa uma parte pro True Ogre. É uma história meio maluca que eu vou contar depois num próximo podcast aí. Quem sabe a gente faz uma parada meio maluca. A origem da tatuagem de
Como é que é o mesmo? Por favor? Do Jin Kazama. Não, do... Dragão de olhos azuis. Isso, da série, que é o nome da série. Yu-Gi-Oh, cara. Yu-Gi-Oh, isso, a origem da tatuagem do Yu-Gi-Oh no Jin Kazama. Legal. É assunto para um podcast inteiro. Dá. Tá, vamos lá. Vai lá. Faith, Mirror's Edge. Pô, legal. É mesmo, cara. Até uma tatuagemzinha, cara. Na verdade, assim, ó, Faith tem uma, talvez duas, né? A do braço, com certeza, é uma baita tatuagem. Sim. Que, inclusive, no novo jogo do Mirror's Edge aí, pelo menos no clipe, tem uma cena dela ganhando a tatuagem, sendo feita. Sim. Nossa, é verdade, eu não... Nem passou pra minha cabeça ela, velho. É um negócio meio, tipo... microchip, assim, é o que me lembra, né? Umas formas meio quadradas e tal. Tipo uma tatuagem 8 bits, né? Isso, parece aquela coisa reboot, sabe? Pode crer. Parece um negócio meio Tron, sabe? Que você imagina que seja um mundo digital, assim. Pode crer. Que deve ter a ver com essa coisa da troca da informação, desse mundo que ela vive. Que faz parte e aquela marca do olho, aquilo é uma tatuagem também? Pô, cara, agora você me pegou. Eu acho. Pode ser que se enquadre aí no tema de tatuagem, assim como se enquadrou aí o do Orochi, né? Mas acho que não foi feita por meios tradicionais. Não deve ser uma forma normal de tatuar assim perto do olho, né? Não, eu acho que deve ser alguma coisa meio diferente aí, sei lá. Uma marca, algum, sei lá, símbolo aí. Tipo aquela setinha do Avatar lá, tá ligado? Setinha na careca do Avatar, do Kuririn? Tá ligado? Deve ser tipo uma marquinha daquele naipe, assim, sei lá. Então, feito Mirror's Edge, com a sua super tatuagem 8 bits e a setinha na cabeça. Bem, agora eu vou pro personagem aí... Classicão não, ele é... estrelinha da galera aí, Kratos. Kratos, o Super Pai. Ele é Super Pai. Ele tem uma baita de uma tatu vermelha. Começa no olho esquerdo, né? E vai a espiral por todo o ombro dele. Que mostra, inclusive, no jogo do PSP, no Ghost of Sparta. Mostra como que ele fez a tatuagem. Que ele fez meio que em homenagem ao irmão. Que o irmão foi... Ele matou o irmão também? Não, o irmão dele foi dado como morto. Não lembro agora por quê. E o irmão dele tinha uma marca de nascença muito similar a essa tatuagem que ele tem. Então ele fez a tatu no corpo pra homenagear o irmão dele. Então aquela tatu lá, ela foi feita a modos tradicionais. Tatuagem mesmo. Foi no estúdio e tudo assim? Foi com palitinhos e martelinhos. Mas foi feito em homenagem ao irmão dele, que depois aparece, né, no outro jogo, e aparece e... Não, ele não foi morto e ele tá lá vivão. Já tava achando que ele tinha matado o irmão, porque agora eu já espero o pior do Kratos. O Kratos sai matando todo mundo, né, pelo jeito. Mas não, isso daí foi feito em homenagem mesmo. Ele tinha bastante apreço pelo irmão e tal, e... Enfim, depois no jogo ele descobre... A mãe dele, né, conta que ele tá vivo, que ele tá sendo prisioneiro no templo e tal, enfim, mais spoiler. Ele matou a mãe? Não, a mãe dele morre também por causas naturais, assim, não tão naturais, né? Ela esperou... É que assim, tudo no jogo acontece assim, foi justamente você chegar que aconteceu, né? Então assim, na hora que ele chega, ele pega a mãe no colo, a mãe dele fala do irmão que tá vivo e ela morreu. Então assim, tipo, se você não tivesse entrado naquela porra daquela salinha, a mãe dele nunca morreria, sabe? Tipo, eu preciso te dizer uma coisa sobre seu irmão, é muito importante que você saiba que... Morreu. A velha piadinha da bolinha verde, né? Enfim. Vamos lá, próximo. Final Fantasy. Deve ter um monte de gente no Final Fantasy com tatuagem, mas eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque o meu Final Fantasy preferido, o único Final Fantasy que eu joguei até o final, é o 8. Você vai falar, que muito louco, eu gosto do Final Fantasy 8 pra caramba, velho. Eu vou falar do Zell. Lógico. Zell e sua super tatuagem no rosto, que você conhece também, pelo visto, né? Lógico, eu sou fanático pelo Final Fantasy. Eu joguei, tipo... Acho que se eu fechei umas 8 vezes foi pouco, cara. Eu tenho... Quê? Sério, eu joguei muito... Final Fantasy? O 8. Velho, é um RPG. Eu sei. Cara, você não tem noção. Eu tenho figuras de ação do Squall, da Rinoa. Eu tenho tudo aqui, velho. Eu quase tatuei o Leonhart no braço.
Tu é louco, como é que termina 8 vezes um RPG, cara? O mesmo, né? Detalhe. O mesmo RPG. Pois é. Eu sou fã. Pelo 8, pelo menos, eu sou fã. Na verdade, assim, eu tenho toda uma história com Final Fantasy que eu consegui fechar até o 12, todos. Do 1 ao 12. Eu sou viciado em Final Fantasy, você não tem noção, eu sou doente. E tô jogando agora o 13 do Play 3 e uma hora eu salvo ele, que ele é comprido pra porra. Mas... Esse vai terminar quantas vezes? Ah não, o 13 uma vez só, cara, que eu já tô com mais de 50 horas no jogo e não passei ainda na metade. O Final Fantasy VIII, o que eu me lembro, eu nunca matei uma weapon. No Final Fantasy VIII, uma hora eu decidi, vou matar essa weapon. E... Só que assim, é uma weapon que fica no fundo de uma escadaria. Ah, ele é o último weapon do 7, cara. É, pois é, mas vai uns 20 minutos de descendo aquela escadaria e não tem save. E muito hero, né, pra você conseguir sobreviver, porque aquele cara é muito chato. O save é lá em cima, você tem que descer, batalha, batalha, batalha. Aí eu desci e aí o weapon me matou. Pois é. Eu digo, eu não vou fazer isso de novo. Pois é, eu consegui uma única vez. E mesmo assim a recompensa não é muito boa, que você pega a última Apple mesmo, a arma, né? A última Apple do Final Fantasy VII. Não é uma recompensa muito boa. Não... Mas eu tenho que confessar que eu não usava o Zell, nunca. Cara, eu usava o Zell bastante. Eu não curtia muito usar o Irvine. Eu não gostava. Eu também não usava o Irvine, não. Eu não time, gostava. Acho que era Squall, Quistis e... Deixa eu ver, a Rinoa não usava também. Quem mais tinha? Eu gostava da Rinoa. O meu time era o Squall, Rinoa, e eu alternava, né? Entre o Zell e a Kisses. Só. Morria nisso. Eu não tô me lembrando do meu time agora. Eu sei que não tinha o Zell, eu sei que não tinha a Rinoa, que não tinha o Irvine. Você devia usar a Kisses e a... Ando a pensar que eu não usava ninguém. A outra minazinha lá que eu não lembro o nome. Que tem a Kisses e tem a outra minazinha lá também, que é a... Yuffie, não é? Meu Deus, os fãs de Final Fantasy estão se remoendo. Então, eu joguei essa merda mais de 8 vezes e não lembro o nome da outra minazinha. Que é as duas lá, é a de vestidinho amarelo e a outra que é a professorinha lá do Skull. Pronto. Eu gosto da Quistis, um dos melhores diálogos do jogo pra mim é logo no começo. De novo, infelizmente, eu não vou falar do Zell, que é o nosso link com Final Fantasy nesse episódio, sinto muito Zell. Mas tem uma conversa muito legal do Squall com a Quistis, sei. Que ela meio que chega e começa a falar um monte de problema pra ele e tal, daí ele olha assim, eu nunca sei o que dizer nessas horas. Ela, você não precisa dizer nada, é só ouvir. Se é só pra ouvir, fala com a parede então. Pode crer. dentro do bagulho dos bichos lá, dentro da parte do jardim lá, que ele tá capturando um dinossauro. Isso, alguma coisa assim, logo no começo do jogo. Pode crer, da hora. O engraçado do Zell no jogo é que ele é o único que tem família, né? Que é o único que é o único que aparece, a mãe e o pai, né? Eu não me lembro disso. Logo que a gente tá indo lá pra parte do Fisher's Horizon lá, ele chega com tipo um skate voador lá, pá, e você entra na casa dele, tá a mãe dele fazendo comida, a gente vai até o quarto dele, tem um save point lá dentro e tal. É o único que tipo parece Pokémon. Tem ele, tem acho que a irmãzinha, irmãozinho, sei lá. É os únicos que... É o único da saga lá que aparece a família. Se bobear, ele talvez seja um dos poucos da saga Final Fantasy inteira que tem família, porque agora eu não tô lembrando de mais ninguém. É verdade. Bem, tudo bem. Enfim, o Zell entrou na lista. Zell entrou na lista. Bem, agora eu vou falar de um personagem do game que eu tô jogando atualmente. Tô, tipo, viciado, que é o Tomb Raider novo. Um Raider novo, que eu não joguei. É o Jonah Mayava. Ele é o cozinheiro do navio. Ele também é o chefe de engenharia do navio, alguma coisa assim, que eu não consegui identificar direito. Cozinheiro é o chefe de engenharia? É que na verdade a expedição é pequena. Na expedição tem acho que meia dúzia de cara, sei lá. E ele é o cozinheiro por vontade própria, assim, tipo... Porque... Falta de opção? Não, é porque ele gosta. Durante o jogo todinho, ele... Nos acampamentos é ele que tá fazendo a comida, é ele que tá, tipo, fazendo parada pra galera toda. Ele gosta de cozinhar mesmo. E ele é chefe de máquinas, alguma coisa, é uma parada assim, eu não lembro agora de cabeça. Deve ser gordinho. Ele é gordinho, tem um moicano amarrado pra trás, assim, tipo num rabinho de cavalo, muito mal feito. O cara, ele tem um jeito meio
bonachão, assim, legal, interessante. E ele tem um Maori no braço enorme e na perna direita também. O Maori é aqueles tipo tribais, mas é mais natural da Nova Zelândia, assim, os desenhos que lembram, às vezes, tipo, tem desenho de totem, tem umas arraias, uns tubarões, uns desenhos que lembram tribal, mas sempre tem um formatozinho mais diferente do tribal, assim, ele não é tão pontudo, tão reto quanto o tribal. E ele tem um Maori no braço e na perna direita, assim, que eu consegui ver, pelo menos no jogo. Agora eu não sei se esse tribal possivelmente arrasta, sei lá, tipo, toda a parte direita do corpo dele e tal, enfim. E ele tem isso daí no corpo. Cara, o jogo é animal, assim, ele faz um papelzinho bacana, porque uma das armas principais, né, digamos assim, da Lara nesse jogo é o arco e flecha. E ele que acha... A gente quase que pensa que é só o arco e flecha, porque é só que tem imagem. Porque ela usa bastante mesmo. Que assim, no começo do jogo, a primeira arma que ela encontra é um arco e flecha de um cadáver que tá numa árvore lá, vai lá e pega. Que é o que ela encontra lá na hora que ela consegue se adaptar. E é esse carinha aí, né, o Jonah, que encontra o arco composto, um arco de verdade mesmo, né, tipo um bambu com barbante que ela tá usando no jogo inteiro. Ele encontra um arco, né, tipo de caçada, pá, entrega pra ela e ela continua utilizando. Então sim, durante o jogo ela coloca umas granadas na palme, né, que ela desbloqueia também, coloca na flecha pra poder atirar. Você joga com o gordinho tatuado? Não, ele é um mero figurante, mas assim, ele tem papéis assim fundamentais assim, tipo, pra ajudar no enredo, né, no roteiro do jogo, assim, ele tem uma forma de lidar assim com a história bem legal, assim, ele faz uma pontezinha legal entre os personagens. Eu tenho últimos dois aqui. Vai lá. Eu vou fechar. Eu vou citar um aqui primeiro, que é um personagem do Street Fighter, e aí vai depender de como você conhece o personagem. Eu chamo de Claw, que é pra não ter problema de nomenclatura. Muitos conhecem como Vega, ou você pode conhecer como Balrog. Depende de que fita você pegou, né? Se você pegou a fita japonesa ou americana do seu Mega Drive ou Super Nintendo. Pois é, eu uso a nomenclatura aí da comunidade de jogos de luta Claw pra evitar confusão, que é o ninja espanhol com a sua super tatuagem de uma cobra se enrolando no corpo, tatuagem roxa. Sim. Que nenhum jogo, eu acho que, se eu não me engano, é o Capcom vs MK2. Quando ele vence, essa cobra meio que desgruda do corpo dele. Ela sai, mano, ela faz tipo um bagulho muito estranho. Ela vai tipo um dragão. É uma tatuagem macabra, na verdade, cara. Nossa, que tatuagem, não. Pois é. Então, Claw é sua tatuagem macabra das trevas, da cobra que se enrola no corpo e se desgruda. E tipo, acontece como se não fosse nada, assim. Venci a luta, a tatuagem se desgruda e volta pra lá e ninguém mais fala disso. Como assim ninguém mais fala disso? Pera aí, porra, a tatuagem se desgrudou do cara. Pode crer. Não, bacana. E pra encerrar a minha parte, o último que eu vou citar, nosso carequinha preferido do videogame, que nós já falamos aí num podcast anterior, Agente 47 de Hitman. Nossa, ele tem tatuagem, cara? Eu não joguei. Tem um código de barras pode na crer, careca. na nuca, mano, pode crer. Tem um código de barras na nuca. Pode crer. Eu tenho um aqui também. Mas aí, qual é desse... Antes de eu falar do meu aqui, qual é desse código de barra dele? Eu não cheguei a jogar o Hitman. Na verdade, assim, eu joguei... mas eu joguei, tipo, os primeiros 15 minutos e larguei ele de lado pra jogar outra hora, porque eu já tava fechando um outro game aí. Não, Hitman tem uma série de jogos e tem um filme. E, cara, eu não vi o filme inteiro e eu peguei só o último jogo. Mas eu vou dizer o que eu meio que entendi do que eu vi, do pedaço de filme que eu vi e do último jogo. Não sendo um expert na história, né? Quem quiser complementar a história, deixa um comentário aí. Mas meio que eu entendi é o seguinte, ele é de uma agência lá que eles meio que criam os assassinos deles. E os assassinos não têm nomes, eles têm tipo um número. Então ele é o 47. E aquele ali é o código de barra de identificação dele, que ele é meio tipo um produto. Saquei. Que maravilha. Eu acho que é isso, pelo menos. Vou jogá-lo. Depois. Vai ver, ele é só super hippie, muito hippie também. Bem, então... Ninguém pediu pra fazer um código de barras ainda lá no estúdio? Já com... Já? Já. E... Não, já saiu bastante código de barra. Aí o pessoal costuma colocar um número da RG ou do CPF. Olha só. Fica uma parada bem legal, cara. Uma parada bem interessante.
Bem, então, pra fechar o meu aqui então, eu vou citar o Quan Chi, do Mortal Kombat. Quan Chi. Ele tem várias tatuas, eu não sei se são tatuas, se são marcas queimadas, não sei que raio que é aquilo. Mas ele é um necromante, né? Ele tem vários símbolos, vários tipos de... sei lá se eu posso chamar de mandalas, enfim, necromânticas no corpo dele tatuado. Eu acho que são tipo selos mágicos. Deve ser uma parada desse naipe aí. Bem, então tá aí, Quan Chi também pra lista de tatuados dos games aí. Tá bom, já deu, né? Já temos uma boa lista de tatuados dos games, né? Tá bom, já deu pra encher bastante aí, deu uma bela de uma explanada aí na galera. Então beleza, pessoal, essa é a nossa super duper lista de personagens tatuados. Lembrar de algum, coloca ali. E a gente se vê no próximo Super Duper Podcast. É isso aí. Bem, então até mais. Até.